Alex estava em um café comum. Esse era seu refúgio seguro, onde a polícia não podia entrar. Ele observava os transeuntes indo para o trabalho. Ninguém ao seu redor suspeitava que aquele homem discreto controlava bilhões de dólares roubados na internet e era obrigado a se esconder para evitar a prisão. Sua enorme riqueza, guardada em criptomoedas, não lhe trouxe liberdade. Ela se transformou em uma gaiola de ouro cheia de medo. A cada minuto, ele esperava ser traído ou preso. O mais assustador era que 3 pessoas morreram por causa do seu dinheiro. Esse foi o preço mais alto que ele teve que pagar por sua riqueza. Alex inventou um esquema genial de fraude que lhe trouxe enorme sucesso. No entanto, esse mesmo sucesso começou a destruí-lo. Como exatamente ele fez isso e por que sua fraude acabou se transformando em tragédia? A história de sucesso de Alex, que depois se transformou em uma derrota trágica, começou em 2017. Naquela época, o protagonista era um estudante do 4º ano com 22 anos. Ele estudava na Faculdade de Segurança Cibernética de uma universidade técnica da Europa Oriental. Foi então que o jovem se deparou com a dura realidade do espaço pós-soviético. Alex via ao seu redor programadores talentosos resolvendo as mais complexas tarefas técnicas. Eles possuíam habilidades incríveis, mas ganhavam salários miseráveis. Sua renda não correspondia de forma alguma à sua qualificação. Ao mesmo tempo, a corrupção prosperava, destruindo qualquer caminho honesto para o sucesso. Profissionais íntegros praticamente não tinham chances. Desde a infância, Alex era apaixonado por computadores. Aos 14 anos, ainda adolescente, ele já dominava os fundamentos da programação. Quando entrou na universidade, seus conhecimentos nessa área eram muito profundos e superavam em muito o curso universitário padrão. As aulas não lhe interessavam, pois já conhecia a maior parte do conteúdo. Sua atração pelo dinheiro combinava-se com um forte desejo de se dedicar a tarefas não triviais e complexas. Essas duas motivações o levaram a procurar ganhar dinheiro na zona cinzenta da internet. O jovem rapidamente ganhou seu primeiro dinheiro nessa área. Foram $500, recebidos por 2 dias de trabalho em um script. O script era destinado à mineração automática de bitcoins. É importante notar que isso não exigiu nenhum documento ou comprovação de identidade. $500 é uma quantia superior ao seu rendimento oficial em 2 meses de trabalho. Alex gradualmente ampliou seu leque de serviços. Ele desenvolveu bots para aumentar o número de visualizações, escreveu scripts para o registro em massa de contas e criou analisadores destinados a coletar dados pessoais de usuários de redes sociais. Com suas atividades, ele tentava se convencer de que não se tratava de um crime real, mas sim de uma área cinzenta. Sua justificativa era simples. Na sua opinião, ele não roubava nem matava, apenas fazia seu trabalho como programador, escrevendo códigos. No final de 2018, seus negócios decolaram. Sua renda mensal ultrapassava consistentemente $1.000, o que lhe permitiu alugar um apartamento confortável. Além disso, ele comprou um computador muito potente, que lhe deu a oportunidade de se aprofundar no estudo de tecnologias mais complexas. Depois de dominar as redes anônimas, o especialista estudou profundamente seus princípios de funcionamento. Ele entendeu as nuances do funcionamento dos cryptomixers que permitiam mascarar os rastros das transações. Ao aprender a implantar rapidamente servidores em diferentes jurisdições em todo o mundo para evitar perseguições, ele ganhou reputação. Em círculos restritos, Alex ganhou fama de especialista técnico confiável e altamente qualificado. Sua vida se dividiu em antes e depois, graças a uma única proposta. Essa proposta de colaboração chegou a ele em um chat de voz criptografado, o que garantia o anonimato total do remetente. Ele foi convidado a participar de um novo projeto muito ambicioso como arquiteto técnico. Alex percebeu imediatamente que se tratava de quantias impressionantes.
Ele também entendeu que era uma chance de trabalhar em tarefas técnicas complexas, com as quais sempre sonhou. Apesar da agitação interna, Alex aceitou a proposta. Ele levou para a reunião um currículo de suas habilidades técnicas, que se tornou a chave para seu envolvimento no esquema. Alex se interessou pelo projeto, que acabou sendo uma rede internacional de grande escala. A rede consistia em cassinos online falsos, operando na Darknet. Alex liderou o projeto usando o pseudônimo de DevNull. Sua primeira tarefa foi criar uma cópia exata de um popular cassino online europeu. A cópia deveria ser indistinguível do original e incluir todos os seus elementos: fontes idênticas, design e interface de usuário totalmente copiada. No entanto, a parte mais complexa e cínica desse trabalho era outra: o desenvolvimento de algoritmos para máquinas caça-níqueis. Alex recebeu instruções claras: ninguém deve ganhar mais do que o depósito. Alex, aplicando todo o seu conhecimento técnico, desenvolveu um algoritmo complexo para isso. Ele começou a analisar cada novo jogador desde o momento do seu registro. O sistema foi programado para enganar desde o início. O sistema permitia que os novatos ganhassem pequenas quantias, geralmente cerca de 20 ou 30% do valor do seu primeiro depósito. Essa abordagem tinha como objetivo criar nos jogadores uma sensação de honestidade do sistema. Isso deveria inspirar confiança, mas logo depois eles inevitavelmente perderiam todos os seus fundos. Para ampliar sua fraude e atrair mais pessoas, Alex criou um sistema separado, responsável por fornecer transmissões. Nessas transmissões, eram exibidos ganhos falsos. Para os atores contratados, ele desenvolveu uma lógica especial e oculta do jogo, na qual grandes ganhos eram bastante prováveis. Os espectadores que assistiam à transmissão viam isso. Por exemplo, como o streamer apostava 100 euros e ganhava 5.000. Ao ver isso, as pessoas eram afetadas por um forte gatilho psicológico, o que contribuiu repetidamente para o influxo de novas vítimas. Na primavera de 2020, sob sua liderança, funcionava toda uma rede de 12 cassinos. Como resultado, sua renda mensal pessoal naquela época ultrapassava os $50.000. Apesar do sucesso financeiro, Alex enfrentou um sério esgotamento moral e emocional. A razão para isso foi que a insônia noturna se tornou sua companheira. Em vez de descansar, ele lia cartas de jogadores cujas vidas haviam sofrido um golpe cruel. Entre eles estava um homem que perdeu o dinheiro que pretendia gastar na cirurgia de sua esposa. Havia uma estudante que perdeu sua bolsa de estudos para um semestre inteiro. E havia um aposentado que perdeu todas as suas economias de uma vida no cassino. Todas essas histórias resultaram em um custo invisível, mas muito alto, para sua riqueza. Em maio de 2020, ocorreu um incidente que marcou o início do fim da era dos cassinos. A preocupação foi causada por um programador de Munique que analisou o código de um dos cassinos de Alex. Ele registrou suas conclusões em uma investigação detalhada e a publicou em acesso aberto. Percebendo que sua verdadeira identidade e localização poderiam ser reveladas a qualquer momento, Alex foi forçado a tomar medidas imediatas. Ele decidiu encerrar completamente suas atividades. Como resultado, seu nome, DevNull, ficou para sempre manchado na Darknet. Essa história foi acompanhada pela sombra de 3 mortes diretamente relacionadas a seus ex-parceiros no negócio de jogos de azar. Para Alex, esse período foi marcado por uma paralisação forçada. Depois de encerrar completamente as atividades do cassino, temendo ser desmascarado, ele começou a refletir sobre seu comportamento futuro. Nesse momento, um fato importante chamou sua atenção. Na comunidade técnica da qual ele ainda fazia parte, havia uma discussão acalorada sobre o Script Kiddie. Era assim que chamavam um jovem e, sem dúvida, talentoso programador ucraniano.
Ele trabalhava por $4 por hora, treinando uma rede neural. A rede neural era destinada a uma nova startup, supostamente revolucionária. Para Alex, essa história foi uma verdadeira revelação. De repente, ficou claro para ele que no mundo dos investimentos de risco, onde circulam enormes somas de dinheiro, a linha entre o progresso real e o engano banal é incrivelmente tênue. Ele percebeu que o trabalho manual barato poderia ser ocultado com sucesso, dando-lhe a aparência de inteligência artificial avançada. Sob a máscara da IA, esse trabalho barato poderia ser vendido e vendê-la por milhões de dólares. Essa ideia o consumiu completamente. A ideia surgiu por si só. Era a ideia do Neurodoc, uma startup que deveria atrair investimentos de risco. Ela deveria causar a impressão de ser uma tecnologia revolucionária. O objetivo estava definido: estabelecer uma meta de $2 milhões, que era exatamente o valor que eles planejavam arrecadar. Para realizar esse novo plano, Alex formou uma equipe. Ele assumiu um papel fundamental, tornando-se arquiteto técnico e desenvolvedor. Nesse esquema, ele era essencialmente o principal inspirador e executor da fraude. Em seguida, ele chamou Mark. Mark seria responsável por todas as questões financeiras e jurídicas. Além disso, ele deveria apresentar modelos financeiros aos investidores. Além de Mark, Sofia também se juntou à equipe. Sua função era cuidar das relações públicas e do marketing da startup. Sofia deveria provocar a repercussão necessária na mídia em torno do projeto. Para a implementação bem-sucedida desse novo esquema, era necessária uma imitação perfeita do sucesso. Devia ser uma imitação de uma startup em funcionamento com tecnologias de ponta. Alex, graças ao seu profundo conhecimento em cibersegurança e programação, desenvolveu toda uma estrutura de realidade falsa para isso. Para os investidores, o principal produto da Neurodoc foi apresentado como algo verdadeiramente excepcional. Oficialmente, era um sistema altamente inteligente, destinado a automatizar a verificação e análise complexas de documentos, o que representava um interesse especial para os capitalistas de risco. Essa é a versão oficial. Mas, na verdade, a inteligência artificial é apenas uma complexa fachada técnica. Uma fachada que mascara a verdade. Na realidade, todo o trabalho é realizado por uma equipe terceirizada da Europa Oriental. Essa equipe era composta por programadores talentosos, mas que recebiam uma remuneração miserável. Os mesmos que o próprio Alex já foi um dia. Os mesmos que o Script Kid, cuja história inspirou Alex a criar esse esquema. Eles, trabalhando manualmente, realizavam todo o trabalho, trabalhando 24 horas por dia. Eles tinham que resolver tarefas complexas de análise de documentos, recebendo por isso uma remuneração insignificante. Paralelamente, os investidores recebiam relatórios gerados a partir de um modelo impecável, elaborado previamente. Para apresentar sua equipe e a si mesmo de forma convincente, Alex recorreu ao uso de várias tecnologias de camuflagem que imitavam a alta administração. Para reuniões preliminares e apresentações em vídeo, ele usou o modelo personalizado de Deepfake Vader. Esse modelo gerava vídeos bastante convincentes com cofundadores fictícios que, na verdade, não existiam. Durante as negociações ao vivo, Alex não podia se dar ao luxo de arriscar, revelando sua verdadeira voz. Para obter o efeito desejado, ele criou seu próprio sintetizador de voz, chamado Chimera. Esse programa alterava seu timbre em tempo real, tornando sua voz mais madura e autoritária, e dando-lhe um sotaque americano com as entonações necessárias, o que aumentava instantaneamente sua credibilidade aos olhos dos investidores ocidentais. Nos casos em que era necessária a presença pessoal e carisma ao vivo, a equipe convidava a atriz profissional Anna.
Ela se posicionava como uma das cofundadoras e apresentava de forma convincente as principais estratégias de marketing aos investidores. O objetivo de todo esse sistema complexo e multifacetado era único: convencer os investidores. Era preciso convencê-los de que o Neurodoc era um projeto inovador, mas ao mesmo tempo um investimento confiável e estável que estava prestes a revolucionar todo o mercado. O processo de atração de investimentos, iniciado no início do outono, avançou com uma rapidez incrível. Cada reunião, cada carta, cada apresentação, tudo fazia parte de uma estratégia cuidadosamente planejada e aperfeiçoada. A equipe formada por Mark, Sofia e Alex agia como um mecanismo único e discreto, criando a impressão de uma startup revolucionária. Mark, o arquiteto financeiro, apresentou a parte mais ousada da apresentação. Ele apresentou aos investidores modelos financeiros complexos, mas surpreendentemente otimistas. Suas previsões não prometiam apenas crescimento, mas previam uma explosão exponencial. Um aumento de 50 vezes nos investimentos em 3 anos. Ele não apenas promovia a ideia, mas também pintou um quadro do futuro, no qual a Neurodoc se tornaria um participante dominante no setor de testes complexos. Mark respondia habilmente a quaisquer perguntas sobre riscos, desviando habilmente a atenção dos investidores do produto ausente para as perspectivas atraentes de lucro. Sofia, mestre do espaço midiático, ao mesmo tempo gerava um grande entusiasmo em torno da startup. Ela não se contentava com comunicados de imprensa padrão, mas garantia à Neurodoc visibilidade em publicações prestigiadas do setor e em boletins fechados de Venture Capital. Graças aos seus esforços, a imagem da Neurodoc foi se formando como a de um participante único, verdadeiramente confiável e procurado, pronto para superar os participantes existentes no mercado. O trabalho de Sofia criou o efeito de lucro perdido. Os investidores temiam perder esse negócio revolucionário. Alex, escondido nas sombras, complementava essa imagem, posicionando-se como um gênio técnico e cofundador. Ele raramente aparecia pessoalmente, a menos que fosse absolutamente necessário. Nas negociações, ele usava seu sintetizador de voz, Chimera, que dava à sua voz um sotaque americano e um timbre profundo e imponente, aumentando instantaneamente sua autoridade. Em vídeos e apresentações preparados com antecedência, era utilizada a modelo Deepfake Vader, que gerava imagens convincentes dos cofundadores fictícios. Ele não vendia um produto pronto, mas a ideia de perfeição técnica absoluta que deveria mudar o mundo das finanças. Cada frase sua era repleta de jargões técnicos complexos, mas vazios, destinados a suprimir as dúvidas dos investidores. O coração e, ao mesmo tempo, o ponto fraco de todo esse esquema era a velocidade ideal de processamento dos documentos. Alex transformou o trabalho manual e mal remunerado de sua equipe terceirizada em uma prova convincente de superioridade tecnológica. Os fatos que ele apresentava eram impressionantes. Independentemente do volume e da complexidade, cada documento era processado em um tempo invariavelmente igual, de 4 a 6 minutos. Alex assegurava que essa linearidade impecável era um indicador claro de perfeição. Segundo ele, os modelos tradicionais e lentos de aprendizado de máquina, ML, inevitavelmente enfrentam problemas ao analisar sutilezas jurídicas e dados contraditórios, que ele chamava de fadiga cognitiva ou atrasos não lineares. Como prova, ele mostrou gráficos nos quais os concorrentes supostamente refletiam por horas, enquanto o Neurodoc sempre apresentava resultados com precisão garantida pela máquina. Esse fator foi fundamental para os investidores, pois confirmava a natureza não humana e, portanto, confiável do algoritmo. O criador afirmava: a verdadeira inteligência artificial não deve ser vulnerável à influência da complexidade.
Nossa velocidade é um indicador de nossa determinação computacional. O principal e indiscutível trunfo de Alex, durante 6 meses de negociações, foi justamente essa precisão, que era percebida como confiabilidade absoluta. Seu Neurodoc invariavelmente apresentava resultados perfeitos em um tempo curto e uniforme. Foi esse fato que, durante 6 meses, serviu como seu principal e indiscutível argumento, ajudando-o a responder de forma convincente até mesmo as perguntas técnicas mais complexas. Graças a uma lenda cuidadosamente elaborada e ao uso habilidoso de tecnologias fraudulentas, a equipe conseguiu arrecadar a quantia necessária. Eles conseguiram atrair $2 milhões. Esses recursos foram investidos por 3 grandes fundos de risco americanos e europeus, que acreditaram sem sombra de dúvida na história do Neurodoc. Assim que o dinheiro foi depositado na conta, escondida atrás de uma carteira criptográfica, Alex, o principal organizador desse golpe, sentiu uma sensação de puro triunfo. Em 6 meses, sua renda pessoal ultrapassou $500 mil de lucro líquido. Ele se sentiu não apenas rico, mas um gênio. Foi um breve momento de triunfo da astúcia sobre o bom senso e as verificações confiáveis. Mas essa sensação de vitória acabou sendo muito frágil. Foi apenas uma conquista passageira, que inevitavelmente levou à queda trágica de todo o seu sistema cuidadosamente construído. A história teve um desfecho trágico, não por causa de prisões ou vazamentos na Darknet, mas devido ao surgimento de uma nova participante discreta no sistema, a analista Anna Müller. Ela se juntou à equipe de um dos fundos de risco e seu interesse intenso, quase patológico, pelos detalhes imediatamente se transformou na principal ameaça, até então inédita, para Alex. Enquanto outros investidores ficavam impressionados com a velocidade e as declarações, Anna começou uma análise minuciosa e meticulosa. Ela não esperava nada de um conto de fadas e imediatamente começou uma investigação detalhada do trabalho da Neurodoc. As primeiras suspeitas de Anna surgiram não por motivos técnicos, mas por causa das demonstrações financeiras comuns. Ela descobriu inconsistências que indicavam claramente uma fraude. Em particular, ela se interessou pela despesa com infraestrutura em nuvem. De acordo com os documentos, cerca de $500 mil eram gastos anualmente com essa despesa. Essa quantia, na sua opinião, deveria cobrir o funcionamento de várias máquinas virtuais que processavam enormes volumes de dados. Ao examinar os dados do fundo disponíveis, Anna descobriu que a carga real dos servidores que supostamente atendiam o Neurodoc era extremamente baixa. Ela não correspondia de forma alguma às despesas colossais declaradas e ao volume de trabalho realizado. Essa discrepância não podia ser explicada de outra forma, a não ser que os recursos fossem retirados ou que o sistema não funcionasse como declarado. Foi exatamente esse momento, atividade mínima com despesas de $500 mil, que se tornou a primeira prova incontestável da simulação do trabalho. Uma tarefa de teste única, desenvolvida pessoalmente por Anna Müller, ajudou a revelar definitivamente a fraude. Ela percebeu que os testes padrão do Neurodoc eram aprovados com perfeição. Para descobrir a fraude, ela precisava de um teste capaz de confundir a lógica da verdadeira inteligência artificial. Anna criou um documento pequeno, mas extremamente complexo, projetado especificamente para confundir e quebrar qualquer algoritmo de aprendizado de máquina existente. Esse documento de teste era a encarnação jurídica de um paradoxo. Nele se entrelaçavam as mais sutis brechas jurídicas, formulações ambíguas e contraditórias e indicadores financeiros deliberadamente confusos e contraditórios. Ao se deparar com tal documento, uma inteligência artificial real, baseada nos princípios do aprendizado de máquina, ML, certamente demonstraria um atraso não linear no processamento.
Para resolver as contradições, ele precisaria de horas, talvez até dias, pois teria que pensar e gastar recursos computacionais para resolver a ambiguidade. O resultado obtido pelo sistema Neurodoc impressionou Ana profundamente. O documento foi processado com uma rapidez incrível, em apenas 4 minutos e 32 segundos. O relatório que lhe foi fornecido não era apenas preciso, mas tinha uma estrutura impecável, não continha nenhum erro e oferecia uma resolução lógica, embora não totalmente correta, de todos os paradoxos. Foi precisamente essa velocidade de processamento ideal e matematicamente precisa, que não dependia da complexidade do documento, que se tornou um fator decisivo e irrefutável. Ana percebeu. Diante dela, não estava um mecanismo que desacelerava à medida que a complexidade da tarefa aumentava. Diante dela, estava uma linha de produção cuidadosamente planejada, mas manual. Uma linha de produção na qual trabalhavam pessoas motivadas, talentosas, mas mal remuneradas, que trabalhavam constantemente e rapidamente para imitar com a máxima precisão o trabalho de uma máquina. O jogo estava encerrado. A principal vantagem que Alex usava diante dos investidores, sua perfeição, se transformou em um fracasso absoluto e fatal. Naquela mesma noite, Alex recebeu a ligação que esperava e temia. A voz de Anna Müller, que soava no fone, mantinha a calma, mas não deixava margem para dúvidas. Foi-lhe apresentada uma exigência categórica. Ou ele mesmo explicava todos os detalhes do esquema e os nomes dos seus executores, ou o caso seria imediatamente encaminhado para a polícia, incluindo por fraude com despesas na nuvem. Alex, confrontado com o inevitável, tomou a decisão que, na sua opinião, era a única correta. Ele escolheu a honestidade e contou tudo a Ana, todo o sistema de fraude que ele criou. Ele revelou o esquema do início ao fim, começando pelos falsos cofundadores da Vader e da Quimera, e terminando com a equipe ucraniana. Era uma equipe de executores talentosos, mas mal remunerados, que durante meses se passaram por IA. As semanas seguintes foram marcadas por negociações exaustivas e dolorosas com advogados. A dimensão internacional do esquema e os astutos artifícios jurídicos utilizados por seus representantes permitiram que Alex evitasse a responsabilidade criminal. No entanto, uma ação civil por indenização por perdas e danos por parte de 3 grandes fundos era inevitável. Como resultado de longas disputas e batalhas jurídicas, ele teve que pagar aos investidores $1.300.000. Depois de pagar todas as indenizações, os honorários dos advogados e fechar a empresa, ele ficou com cerca de $500.000 de lucro líquido. Ele obteve esse rendimento em 6 meses de seu esquema em grande escala. Passado algum tempo, Alex agora vive em outro país, escondendo-se cuidadosamente sob um novo nome. Ele se reestruturou completamente e passou a se dedicar exclusivamente a negócios legais. Por ironia do destino, ele agora assessora startups reais na busca por investidores. Sua experiência incomum na criação de uma falsa startup de IA transformou-o em um verdadeiro e insubstituível especialista em tecnologias reais. Sua avaliação e, acima de tudo, sua capacidade de reconhecer fraudes. Ele estuda regularmente relatórios analíticos. Neles, por exemplo, observa-se que, de acordo com dados da MMC Ventures, 40% das startups de IA europeias não utilizam o verdadeiro aprendizado de máquina. Alex entende que a linha entre inovação e fraude é realmente muito tênue. No entanto, ele também entende a regra principal. Qualquer mentira, especialmente no mundo da alta tecnologia, mais cedo ou mais tarde é descoberta. Afinal, entram em cena especialistas verdadeiros e incansáveis, que não se limitam ao que lhes é mostrado, mas procuram a verdade oculta nos números. Ele frequentemente se lembra daquele jovem ucraniano, Script Kid,
que se tornou uma fonte de inspiração para ele, e se pergunta se ele ainda trabalha por uma ninharia em mais uma startup revolucionária, que na verdade é apenas uma máscara atrás da qual vendem seu trabalho barato e talentoso por milhões.